E seja muito bem-vindo a mais um Betelcast. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como ter bons sócios e como crescer com os seus. Para você que não me conhece, meu nome é Júlia Ottoni, eu sou empresária especialista em posicionamento de imagem, branding pessoal, sócia da Betel Educação. Seja muito bem-vindo, eu sou o Querubim, fundador da Betel Educação, sócio de outras 5 empresas. E hoje nós vamos falar de como você vai ter bons sócios e como você vai continuar crescendo com os seus. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Afinal, o Betelcast é o podcast que profissionaliza os empreendedores no Brasil. E é muito importante a gente falar disso porque nós somos um grupo societário, nós faturamos mais de 30 milhões de reais, temos vários sócios. E esse tema, ele é um tema extremamente delicado. E nós queremos saber, se você tem sócio, escreve aqui nos comentários já, eu tenho sócio, porque isso aqui não é só um podcast, isso aqui é uma conversa de amigos, é uma conversa de sociedade, não é, meu amor? Coloca aqui nos comentários se você tem, se você ainda não tem, coloca não tenho, pra gente te conhecendo um pouquinho. E, bom, a Betel também, para quem não conhece, nossa empresa de educação, né, amor? E basicamente por isso o nome do podcast é Betelcast, porque aqui a gente tá aqui para aprender, para ensinar para vocês também tudo que a gente tem de experiência. Hoje nós somos mais de 170 mil alunos em 39 países. E esse número cresce dia após dia, né? Dia após dia, daqui a pouco já vai estar diferente. Você pode ver esse podcast há um mês atrás, né? Já vai estar diferente. Muito bom. E quando a gente fala de sociedade, eu acredito que a gente tem que começar com um modelo mental. Falando nisso, já pegue seu papel e caneta, anote, é muito importante isso. Só não anote se você estiver dirigindo. Se você estiver dirigindo, não precisa anotar. Falando nisso, onde você está ouvindo esse podcast? É em casa? No escritório? No trabalho? Onde que é? No carro? É que a gente quer saber. É muito importante que você interaja com o conteúdo aqui. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é modelo mental. Anote isso, 95% do sucesso de qualquer negócio é do tamanho da mentalidade do dono. Quando o dono cresce, o negócio cresce, porque ele que é decisor, ele que vai lá tomar as decisões do negócio. E muitas pessoas ficam só olhando para o negócio e esquecem de olhar para elas. Então eu acredito que sim, o dono do negócio ele tem que desenvolver característica espiritual e quando ele cresce espiritualmente, o negócio dele é afetado. Características mentais, que são os programas mentais, a gente fala muito disso dentro do intensivo, que é capacidade de tomar uma decisão, capacidade estratégica, estudo, conhecimento técnico de como constrói um bom processo de venda, de como constrói um bom sistema de atração, de como escolhe um bom sócio. Então, quando o empresário cresce, quando ele treina, ele cuida da saúde, ele vai com mais disposição para dentro da operação dele, para dentro do negócio dele, para dentro do trabalho dele, e isso impacta diretamente no resultado do negócio. Total. Então, o resultado do negócio está intimamente ligado à energia do dono. Isso é importante falar, porque muitas pessoas elas não querem se desenvolver, se capacitar. Tem que cuidar do CPF para o CNPJ também. Aproveitando, parabéns por você estar aqui parando para ouvir um podcast. Isso é importante, isso mostra que você quer. Parabéns por estar investindo em você. E quando fala de sociedade, eu acredito que tem uns programas mentais que eles vão atrapalhando as pessoas. Né? Principalmente para quem já teve sócio e teve uma sociedade fracassada. Sim. As pessoas acabam associando as coisas do passado, né? Tudo que aconteceu de velho. E eu acredito que é importante isso aqui. Porque você não é teu passado. Você não é as coisas que aconteceram com você. Você não é as falhas que você teve. Você é alguém muito maior. Eu acredito que nós somos seres espirituais. E Deus coloca a centelha divina dele dentro da gente. Então, nós somos centelha divina de Deus. Alguns com a mente deturbada ali, mas na tua essência, você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você não é teu passado e as coisas que aconteceram. Você pode estar num momento ruim, você não é um momento ruim, são duas coisas diferentes. Então, talvez se você teve um episódio ruim com um sócio, alguém te enganou, alguém te traiu, alguém passou a perna em você, alguém foi desleal com você, isso pode criar em você um senso que o mundo é assim. O mundo não é assim. Tem 8 bilhões de pessoas, tem muita gente boa, tem muita gente melhor do que você, inclusive, só que talvez você não foi apresentado para essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é porque eu tive um episódio passado. Isso define que as sociedades são assim? Não, eu já tive muito sócio ruim. Muito sócio ruim. Eu tinha muita pessoa que eu tinha que ficar arrastando essas pessoas para elas quererem fazer as coisas. Então, não é porque eu tive sociedade ruim que eu não vou ter sociedade agora. Então, tem um modelo mental que eu acredito, amor, que ajuda na sociedade, que é o quê? Que ninguém constrói nada significativo sozinho. Você pode anotar isso. Ninguém constrói algo grande sozinho. E sempre nós vamos precisar de pessoas. Principalmente quando a missão é nobre. Exemplo, a missão da Betel Educação é transformar o empreendedorismo do Brasil
através da educação, tecnologia, levar conhecimento, e até por isso que a gente tem esse podcast. Mas a gente não vai fazer isso sozinho. Eu não tô sozinho, a Ju tá aqui comigo, sendo o host aqui, compartilhando o conhecimento dela. Aqui atrás tem gente, faz barulho aí, gente. Não, faz barulho de verdade. Vai barulho. Estão aí atrás, tá vendo? Então ninguém constrói nada sozinho. Se não tiver gente para fazer as coisas, não vai. E quando a gente fala de sociedade, você vai ter que ter sócios. Vou construir sozinho. Eu não conheço ninguém que tá sozinho. Esse cara tem figuras de autoridade, ele tem figuras de sociedade, ele tem figuras que ajudam ele a construir, que é aquela pessoa que tem o skill do negócio, que ele entende do negócio e te ajuda a carregar o piano. Então, o programa mental para você, ninguém constrói nada de significativo sozinho. Se você teve uma experiência ruim, essa experiência não define a tua vida toda. Então, sim, precisa ter um ajuste de um modelo mental, saber que você vai precisar de outras pessoas com você, de saber que você vai precisar ter sócios, e ter sócio é uma coisa muito boa, porque é tanta coisa dentro do negócio, né? Tem tanta decisão para tomar. Quando você tem um sócio, é mais leve, né? Cada um usa a sua expertise ali. Divide a carga do piano. É claro que trazer um bom sócio é fundamental. Estou falando de bom sócio aqui, né? Mas eu tive um sócio. É porque teu sócio era ruim, você não sabia escolher. Você tomou a decisão errada. Exato. E tem gente que está escutando agora que tem que tomar decisão, né? A frase é: modelo mental. Viva de decisão. Qual que é a frase? Nos momentos de decisão, nosso destino é traçado. Escreva isso. Nos momentos de decisão, nosso destino é traçado. E talvez uma decisão que você vai ter que tomar é romper a sociedade. Né? Falar, não dá mais, não quero. E a gente vai falar um pouco mais de quando que esse é o momento de fazer isso ou não. Mas eu quero ter um modelo mental. Se não tá legal, precisa acontecer um alinhamento. E se isso não for rápido, você vai ter um problema. Mas eu quero que você parte do paradigma de que ter sócio é muito bom. Claro, eu tô falando das minhas experiências. Tive muitas experiências negativas e muitas experiências positivas. E eu prefiro colocar nos meus compartimentos mentais, nos meus programas mentais, que ter sócio é uma coisa muito boa e eu estou procurando sócio. O tempo inteiro eu estou procurando sócio. Nesse exato momento eu estou procurando sócio, inclusive. Eu estou o tempo inteiro procurando sócio, porque as coisas que eu quero construir são coisas grandes. E eu sei que ninguém constrói nada significativo sozinho. Você pode ver Steve Jobs. O Steve Jobs foi o rosto da Apple. Mas teve um cara que foi sócio dele desde o começo dele, que é Steve Wozniak. Você sabia, amor? Não. Ele foi o idealizador. Foi ele que construiu todos os microprocessadores, a parte do hardware ali, do processador. O processador é tudo que é matéria. Então foi o Steve Wozniak. Ele não era um cara da rede, da fala. O rosto da Ele não foi o marca, rosto, né? mas ele foi o cara que ajudou a construir desde o começo. Lá na garagem, foi o responsável por ajudar a construir a Apple. O Bill Gates também teve vários sócios. Inclusive, quando eles compraram a licença do Windows, ele estava lá com o sócio dele. Foi o sócio dele que mostrou quem que era a pessoa que tinha o primeiro software, o primeiro Windows. Então, e aí tem vários. O Walt Disney também. O Walt Disney, a gente tem o Zuckerberg, inclusive tem um brasileiro, que é o brasileiro mais rico do mundo, tem alguns bilhões de reais na conta, que é o Saverin. Ele foi um cofundador do Facebook. Então, todos os grandes negócios tiveram figuras de sociedade. Então, se os grandes negócios tiveram, quem sou eu, né, para querer construir pra não ter, né? tudo sozinho? Não tem nem lógica. Então, esse é um modelo mental. Inclusive, amor, quando você estava falando, eu lembrei de quando eu estava, claro, em maturidade, né, lá no começo. Mas quando eu tive, vamos considerar que era um sócio, era tipo uma parceria não totalmente formalizada, mas tinha divisão de lucro. E eu lembro que no começo eu resisti muito para poder fazer essa primeira sociedade, porque eu tinha mentalidade de escassez, de, não vou dividir o que é meu, tá querendo pegar o que é meu, tipo assim, sabe? E essa é uma mentalidade que faz muitos empreendedores iniciantes, depois quando a gente amadurece, entende, né? Eu era muito jovem quando eu comecei, mas a gente começa a entender que não funciona bem assim. Mas isso é uma das coisas que impede as pessoas, sabia, de começar algo. Porque, eu vou ter que dividir o meu lucro com alguém, mas e se eu fizer tudo sozinho? Não vai ser muito mais vantajoso? Vou pegar todo o valor. Só que aí depois eu comecei a entender que é muito melhor você pegar uma parte menor de um percentual, de um valor muito grande, do que pegar 100% de um valor, tipo, ok, ou de um valor pequeno. Então, a mentalidade também está muito ligada a isso. Não só aos medos das coisas que já aconteceram,
financeiro, mas talvez a escassez de fato, né? A você não saber dividir, saber que juntos a gente pode multiplicar as forças. Muito bom. Eu tive meu primeiro sócio, amor, não sei se te contei. Foi o Renan. E a gente vendia cocada na rua. E foi o Renan que me apresentou o negócio, porque eu tinha uns 9 anos de idade. E aí meu pai sempre foi relutante de deixar vender coisa, né? E eu incomodava ele. Sério? Aí ele sim, o Renan era mais velho, o Renan devia ter uns 11. Mas de 2 anos, quando é criança, dá bastante diferença. Sim. Eu falo que ele foi o meu primeiro sócio, que ele apresentou o baiano que vendia as cocadas. A gente comprava cocada 75 centavos. Fornecedor. E vendia 1,50. Então de manhã a gente ia na escola, a gente estava numa escola chamada Coronel Lara Ribas, lá em Chapecó. E à tarde a gente fazia um percurso dos 5 km batendo nas empresas vendendo cocada. E a gente conseguia vender lá, dava R$5 cada um, 6, a gente dividia 50-50. Então eu sempre tive sócio na minha vida. Desde criança. Eu sempre tive sócio, eu sempre tive pessoas que estavam comigo no negócio. É claro que agora a gente faz um negócio bem diferente, tá vendendo cocada, né? Tá vendendo alguns milhões de reais por mês. Mas eu acredito que se não tivesse as sociedades, não seria possível fazer isso. Não teria como. Muito mais lento, né? Bem mais lento. E às vezes nem vai, né? Nem acontece. Não é porque eu tô falando isso aqui que você tem que sair igual um louco fazendo uma sociedade. Sim. Não é isso, não seja bobo. Né? A gente tem que ser louco, mas não pode ser burro. Fala sempre, tem que ser louco, maluco, mas não pode ser burro. É verdade. E aí, a pessoa que é burra é aquela pessoa que pega e coloca fogo no dinheiro. Você não pode colocar fogo no dinheiro. Você tem que ter um cuidado com aquilo que você construiu, com aquelas skills, aquelas competências que você alimentou. Mas eu acredito que sociedade é uma coisa boa. Amor, o que você acredita que é os principais erros de quem começa a sociedade? Vai lá. O clássico, mas que muita gente comete, que é fazer a sociedade por amizade, começar por família, né? E não porque as habilidades se complementam, porque as personalidades também se complementam. É uma coisa que a gente acaba fazendo. Você falou do Bill Gates, né? Da galera, eu lembrei do Walt Disney, que ele falou que ele ficou um tempão, né? Ele era super criativo, tinha essa mentalidade criativa, essa habilidade. Só que ele ficou um tempão ali só nisso e não ia. E aí, quando ele se encontrou com alguém que tinha habilidade mais do business, não lembro exatamente se era administrativo, parte comercial, mas era alguma habilidade que complementava, aí o outro também não estava indo até os dois se juntarem. Quando os dois se juntaram, cada um com a sua habilidade que complementavam, aí o negócio fluiu. Eu acho que é sobre isso. Às vezes você vai pegar alguém por afinidade que tem a mesma habilidade que você, e aí ninguém vai se complementar. Ou de repente a pessoa tem uma personalidade que não bate, a pessoa não tá com o mesmo gás que você, com a mesma visão. Então acredito que isso é um dos problemas, né? Que acaba dando muita treta depois e acaba acabando a sociedade. O primeiro erro é querer contratar não, né? Trazer amigo pra ser sócio, né? Que o mesmo serve pra contratação. É porque é amigo, né? Eu gosto de você, quero estar o tempo inteiro juntos. Aí não estão começando um negócio, eles estão começando uma amizade. Não, começando uma diversão. Um projeto mais forte, sei lá. É uma diversão. Que eu tô aqui com meu amigo, vai ser um negócio muito legal. E geralmente dá merda e acaba as amizades por isso. Pior que é. Geralmente você perde o sócio e o amigo. E o sócio. Então dá boa, bem elencado isso. Eu acredito que uma dos erros também que as pessoas cometem na hora de trazer o sócio, então amigo, é não trazer a pessoa por causa de skill, que é competência. Então a pessoa é incompetente. Você acaba gostando da pessoa, né? Por caráter, às vezes. O caráter, ela é boa num caráter, mas ela não tem competência técnica. E aí você acaba trazendo, vou ajudar essa pessoa. E aí vai dar merda. Por quê? Porque o sócio, ele é alguém que você não contrata. Ele tem uma skill tão boa, ele é tão competente naquilo que ele faz, ele traz uma linguagem, né, do negócio que é smart money, mas é um conhecimento que mexe o ponteiro no negócio. Esse é o teu sócio. Ele é um cara que não tem como contratar. É um cara incontratável. Se der para contratar, não deve ser sócio. Se faz uma função que você contrata, ele não pode ser teu sócio. Não tem como ser teu sócio. Porque contratar, você abre aí uma vaga, vai dividir lucro com alguém que é contratável, que vai fazer o serviço de alguém que é operacional. Então, dos erros. Gente, se é para dividir o lucro do teu negócio, aí você faz uma bolsa amigo, uma bolsa parceria, e todo mês você deposita na conta dessa pessoa, né? Faz uma doação. Aí vocês continuam amigos, você continua ajudando a pessoa e não atrapalha o negócio.
Porque quando você... E eu acho que é até legal de falar isso, vou contar a história aqui. Eu já tive sociedade com amigos, e eu cometi esse primeiro erro. E eu queria muito e eles não queriam. Aí você fica tendo que você tá numa posição de empurrar o teu sócio. E você já pode mapear. Se você é a pessoa que tem que falar, vamos para um treinamento, vamos comprar um curso, vamos investir, vamos estudar. Só você, né? Se é só você o tempo inteiro falando, vamos. E a pessoa vive dando para trás. Daí, não que o sócio não tem que contestar, não tô falando isso. O sócio tem que contestar, às vezes, porque você tá fazendo uma burrada. Mas se ele vive dando nega, ele vive colocando empecilho para você não crescer. Ah, mas veja bem. Ah, mas isso. Ah, ele vira uma trava, uma âncora na tua vida. Porque você quer fazer, ele não quer fazer. Então não serve para ser teu sócio. Às vezes por escassez, às vezes por não ter o punch, né? Mesmo não, punch. Você tá confortável. O cara tá fazendo 50 mil, 100 mil reais por mês de lucro e acha que mudou de vida. E você quer fazer 1 milhão. Tanto quanto você quer fazer 10 milhões. Você quer mudar o mundo. Você quer Aí o cara tá ali acomodado, porque ele já mudou a vida dele. É por isso que eu falo que tem que ter a cabeça do sócio. Porque senão tu vai pegar uma pessoa... Se você tiver um mínimo de habilidade no negócio, rapidamente você vai fazer 40, 50, 100 mil reais lucro líquido. Nem tô te falando de faturamento, lucro líquido. A maioria das pessoas com 100 mil, elas param. Muito antes disso. Com 20, elas param. A média dos negócios não é isso que eles fazem. Você sabe que 90% dos empreendedores fazem 4 mil por mês. Eles não ganham dinheiro. Sim. Mas quando tem skill e competência, é fácil fazer isso. Exemplo, acho que hoje todos os nossos sócios fazem mais que isso. Tem potencial de fazer mais que isso. Todos. Todos eles têm. Faturam muito mais que isso. Todos faturam muito mais que isso. Muito mais mesmo. Sim. Então, se é um cara que ele é acomodado, ele para e ele te sabota. Porque ele não quer ser um dono, ele não quer crescer. Isso tem que estar muito alinhado no começo do negócio. Então, contratar gente... Você falou de contratar amigo. Contratar amigo não, de trazer... Que é a mesma... Contratação também é ruim, tá? Mas sociedade é pior. Verdade. Porque daí ele tá ali com... Ele tem uma porcentagem do teu negócio. E depois tá no quadro societário, acabou. Você vai ter que comprar essa parte dele, vai ter que dar um jeito. Segunda coisa, traz a pessoa que não tem skill. Ela não tem a capacidade de mexer o ponteiro. Ela não é uma pessoa decisiva na operação. E nem sempre só decisiva é só ser alguém comercial. Pode ser alguém estrategicamente decisivo, administrativo, mas ela é decisiva. E a terceira, que pra mim tô elencando, é não ter um acordo claro do que cada um faz. A gente tava falando sobre isso hoje, né? Muito bem definido qual que é o papel de cada um dentro do negócio. Qual que é o teu papel dentro do meu negócio, qual que é o meu papel dentro do negócio. E eu já tive problema com isso. Eu ia falar uma história, eu acabei não contando, né? Mas eu tenho uma irmã e durante os 10 anos eu fiquei falando pra ela demitir a sócia. 10 anos. Eu olhava e falava, essa mulher não quer o que você quer, eu conheço você. E ela, não, mas vamos, é minha amiga, eu amo ela. 10 anos. Demitiu a sócia, em 2 anos... Cresceu como nunca. mais do que não fez nos 10. Verdade. Tem gente que é âncora. E aí essa pessoa que é âncora, geralmente é uma âncora velada. Ela fica colocando coisas na tua cabeça, te falando que não dá, que não vai. Mas no fundo ela sabe que você é o jato e ela é âncora. Aí ela quer te prender ali, pertinho. Porque é muito bom estar perto de um jato. Ele vai trabalhar por você. Então, se você hoje sente que tá desbalanceada a sociedade, que você traz muito mais resultado que as outras pessoas, você tem que questionar, tá? Eu olho pros meus sócios e falo, cara, esses caras trabalham. Tanto quanto eu, tem sócio que trabalha mais do que eu. E eu falo, isso aqui é justo o que a gente faz aqui, o acordo é justo. Se eu me sinto lesado numa sociedade, tem que abrir o olho, é um indicador. Você tá se sentindo lesado, ó, esse cara tá levando mais dinheiro que eu, ou ele tá levando a mesma coisa que eu. Porque eu já tive momentos na minha vida que eu falo, cara, não tem sentido que eu divido. Pelo tanto que eu trabalho, tanto que eu gero de resultado, não tem sentido. Então o terceiro erro é não ter acordo de sócio. O que cada um faz. Porque a partir do momento que tem um acordo, agora é guerra tua. Entregue o strike record, entregue o resultado. Tá contigo. A minha parte eu vou fazer. Você faz a tua, eu faço a minha, e você tem que fazer a tua muito bem feita, tem que trazer o resultado da tua, e eu vou fazer a minha, e nós dois confiamos. Não quer dizer que eu não vou opinar. Não quer dizer que eu não vou lá, vou dar um feedback,
mas quem toma a decisão é o dono do setor, é o dono do departamento. Então, eu acredito que tem que ter um acordo. Então, os principais que é o que a gente estava conversando hoje, né? Que executivo é diferente de sócio, né? Executivo, ele tem basicamente, você pode ser sócio da empresa, mas aquilo não determina necessariamente sua função. E executivo, a palavra já diz, né? É o que você executa, exatamente a função que você está encarregado. Então, eu concordo, porque depois... Sócio não é cargo. Sócio não é cargo, exatamente. O executivo, ele vai... Enfim, você vai ter que ter um cargo ali dentro da sociedade bem detalhado e bem acordado, porque aí depois uma coisa que acontece, né? Se a pessoa não tem tudo bem detalhadinho, às vezes é achar que, isso aqui você foi desleal ou... Não, mas às vezes não foi acordado, né? Então, não estava detalhado. Aí depois acaba acontecendo esses desavenças, né? Que não precisava. Uma das coisas que eu ouvi da boca do Flávio Augusto. Estava numa sala com... faturamento médio anual de 37 bilhões de reais. 210 mil empregos. E eu ouvi da boca dele falando, eu acredito que relacionamento é gestão de acordos. Gestão de acordos. Então a gente faz acordos e a gente faz a gestão desses acordos. Meu acordo é que você vai fazer o comercial, eu vou fazer o marketing. E até a gente não sentar de novo para fazer uma nova gestão, é isso que está definido, e você entrega o comercial e eu entrego o marketing, bora para cima. Eu vou fazer o administrativo, você vai fazer o comercial, e você vai fazer o administrativo muito bem feito, eu vou fazer o comercial. Só para situar, talvez, dependendo do teu nível de entendimento sobre negócio, quando a gente fala de executivo, é tudo aquilo que acontece dentro da empresa, tudo que tem que ser executado, não é? Então, executivo. Exatamente. O sócio pode ser alguém que não faz parte do quadro societário, que não faz parte do executivo. E pode ser investidor também. Alguém que colocou dinheiro lá, ele colocou 1 milhão dentro do teu negócio e ele não trabalha. Só que desde o primeiro dia foi acordado, porque quando esse negócio começar a faturar 10 milhões, 30 milhões no ano, você não pode, o cara colocou só 1 milhão e não veio mais. Isso é até legal de falar, amor. Porque o dinheiro muda de valor com o tempo, você sabia disso? Como assim? Quando a gente começou a Betel, eu aportei dinheiro. Só que aquela quantia que eu coloquei, naquela época, pra mim, era um outro valor. Era muito, né? Era muito dinheiro. Hoje, se a gente olhar para quanto que a empresa fatura, não seria nada. Só que naquela época, quem que tinha dinheiro para colocar? Então, o dinheiro muda de valor com o tempo. E o que acontece na sociedade? Hoje vamos colocar, cada um tem que colocar 1 milhão. Ninguém tem 1 milhão. Eu coloco 1 milhão. Aí a empresa bateu 50 milhões. Agora 1 milhão parece que não é nada. Mas naquele contexto, quanto que valia 1 milhão? Sim. E talvez naquele contexto ninguém tinha capacidade de levantar 1 milhão. E você foi a pessoa que teve a capacidade de levantar 1 milhão. Então, o dinheiro ele muda de valor conforme o tempo. Porque depende do contexto de vida. Quando você não tem dinheiro, 1 milhão é muita coisa. Sim. Quando você fatura 100, 50 milhões de reais por ano, 1 milhão... não é nada. Não é nenhuma decisão. Então as pessoas não entendem isso. E aí que acontece as brigas com o sócio. É verdade. Que no começo do negócio, o cara vai lá, coloca 300, coloca 1 milhão. Ele fala desde o começo que não vai para a operação. Daí a operação começa a crescer. O sócio que recebeu o dinheiro começa a falar, mas eu tô fazendo tudo. Mas isso foi acordo desde o início, né? Porque aquele tudo não teria acontecido se alguém não tivesse colocado dinheiro. Então, se foi acordado, cumpra até o final. E esse que é o problema, porque as pessoas às vezes não têm essa visão de crescimento, ou não espera que vai crescer rápido, ou não sonha, mas acha que é muito difícil de alcançar, que vai demorar muitos anos, depois a gente vê, depois a gente ajusta. Aí acontece às vezes o crescimento repentino, por alguma oportunidade, por enfim... E aí, depois tá tudo bagunçado, não tem nada acordado. Então, pode começar bagunçado, mas pelo menos depois tome a consciência e ajuste. Quanto antes, melhor, né? Pra não ter problema. E outro erro que eu vejo, que é mais importante, pra mim, o mais sério, amor, é caráter. E parece uma coisa muito óbvia, né? Mas a gente vê caráter nas pequenas atitudes. Não é, tipo, quando a pessoa vai lá e faz uma grande merda. Não. É no pequeno, cara. Se ele tá ali fazendo o pitch de venda pra você. O pitch, assim, pra vocês, sei lá, entrarem na sociedade. E aí depois você já vê que tem mentirinhas ali, pequenas mentirinhas. Ali você já pega uma falta de lealdade. É como a Bíblia é muito sábia, né? Diz que a gente tem que ser fiel no pouco, porque assim a gente vai ser fiel no muito. E é a mesma coisa
tanto com o dinheiro, né, quanto com fiel com as pessoas, fiel com os nossos acordos que a gente tem. Então, se você mente no pequenininho, você vai mentir no grande uma hora ou outra, a menos que exista uma correção de caráter, mas aí vai depender muito da pessoa, não depende de nós. Então, é complicado contar com a boa vontade do outro mudar o caráter. Então, se você puder, é igual relacionamento amoroso. Se você vê no comecinho, depois você já consegue, né, conseguir perceber. Você vai conhecer os teus sócios em 2 momentos. No momento que a coisa estiver apertada, tem uma crise, falta dinheiro, você vai ver quem quer que pega a espada e vai pro combate com você e te ajuda a sair do problema. Ou que vai ficar se vitimizando, vai ficar se contando história e não vai fazer nada. Porque tem essas pessoas que elas arregam no momento de crise. No momento de crise, a pessoa sai de perto de você, te deixa, não tá ali do lado a lado, não tá ali combatendo. Esse é um tipo de sócio, que a hora que apertar, ele vai espanar, vai fugir. E o outro tipo você vai conhecer teu sócio também, então nesses 2 momentos, no momento que falta dinheiro, você conhece teu sócio, porque ele te ajuda ou não te ajuda, e no momento que você tem muito dinheiro, porque você conhece a ganância dele, que aí cresce o olho e já quer começar a mudar a acordo. Então, nesses 2 momentos, no momento que tá faltando dinheiro, você conhece sócio, no momento que você tem dinheiro, você conhece sócio. E aí é um problema, porque quando você começa um negócio talvez sem dinheiro, você não sabe como é a pessoa quando ela tiver dinheiro, como é que ela vai se comportar, o que ela é capaz de fazer. O dinheiro só mostra aquilo que a gente já é, né, o que a gente falou. E aí tem algumas pessoas que elas também não sabem como elas são com dinheiro porque elas nunca tiveram. Mas dá pra saber nas pequenas ações que você vê, né? No dia a dia. Eu acredito que sim, ele potencializa bem mais, mas aquela pessoa, ela também não se conhece porque ela nunca teve dinheiro. Você só sabe como é ter dinheiro ela não quando se você tem dinheiro. Exato. Daí, quando você tem dinheiro, passa um filtro na tua mente sobre como foi o passado. Exemplo, quantas pessoas já que eu treinei, que eu capacitei. Não, teve gente já que, tô falando de colaborador, que chegou na empresa, não sabia nada. Tipo, cara que tava vindo de outra cidade, bateu na porta, pediu ajuda. Passou um tempo, começou a aprender umas coisas, fazendo dinheiro, esqueceu. E eu não tô falando pra ser grato eternamente, mas pra ser honrado. Pra ser honrado, pra lembrar. E ser honrado é lembrar como você chegou. Então foi teve uma vez que eu tive uma sociedade que o cara tinha quebrado. Ele chegou com um projeto na minha mesa. E eu falei, esse projeto é bom. E eu tirei o negócio do papel. Eu fiz o negócio virar um negócio. Eu coloquei dinheiro, eu fiz as primeiras vendas. É uma rede de franquia de café. Ela existe ainda, não vou falar por respeito. Sim. Mas o cara tinha nada. Começou a fazer dinheiro. Começou a querer mudar todos os acordos. Mas nunca foi leal para lembrar de como chegou. Sim. Entende? Então, eu acredito que você conhece as pessoas nesses 2 momentos. No momento que não tem, os teus se mostram, que fala, eu tô contigo e nós vamos até o fim, nós vamos sair disso aqui. E quando tem, muito, se mostra também. É verdade. Se revalam nesses 2 extremos. Muito bem. A gente falou lealdade, né? Então, para fechar esse último tópico foi... Caráter, né? Caráter, lealdade. E a gente conhece olhando para os pequenos detalhes lá no começo, antes de começar a sociedade, né? Talvez fazer algum teste de alguma forma, né? Uma parceria, algum trabalho juntos. É mais seguro, na minha opinião. Igual um namoro, né? Tu vai testando, tu vai vendo como a pessoa trabalha. Cara, se o cara se economiza no começo da sociedade, imagine depois que você tiver dinheiro. Não vai fazer nada. Vai ser peso morto. Perceba como que é os finais de semana dessa pessoa. Não que você não possa aproveitar a vida, mas se você está no momento de crescimento, vai ser o momento de você dar o gás. Quando você tem muito claro os teus valores, fica fácil você conseguir um sócio. Boa, esse é o que você não tolera? O que você não aceita numa pessoa? Porque tem gente que aceita tudo, né? E aí tá tudo bem. Mas quando você tem claro quem é você, o que você valoriza, o que você acha correto. Você valoriza a honestidade, você valoriza a integridade, você valoriza a lealdade, você valoriza a verdade, você valoriza... O que você valoriza? Os teus valores como pessoa. Seleciona a pessoa que é parecida com você para compartilhar da jornada. Não quer dizer que essa pessoa vai ser como você, mas ela vai acreditar nas mesmas coisas. Eu e a Júlia, a gente não é igual. Bem diferente. Não. Tipo, eu acordo de bom humor, ela não acorda. Pare com isso. Não, porque ele acorda gritando no meu ouvido, cantando músicas altas. A gente não é igual, mas os valores são compatíveis, a gente tá alinhado.
Oh, mas, palhaço. Mas esse é um ponto, amor, que eu também já tive experiência com isso, de ter pessoas com perfis muito diferentes trabalhando junto e dar ruim. Mas o valor tem que ser parecido. Detalhe, por que a gente não dá ruim? Porque a gente tá numa fase em que a gente amadureceu, então acredito que isso ajuda a gente... Todos os perfis comportamentais, não existe nenhum que não tenha que seja perfeito, né? Todos vão ter aquele defeitinho ali. A sombra, exatamente. Igual eu comentou do arquétipo, a mesma coisa. Então, a gente saber trabalhar, né, e amadurecer e trabalhar com aquilo que é a nossa sombra, que é a nossa falta de habilidade naquela área, é o que vai fazer a gente saber lidar com a diferença. E a gente, mesmo sendo maduro, já estando numa fase madura, tivemos algumas tretinhas no começo por diferença de perfil. Mas a gente teve a maturidade de alinhar, de conseguir se alinhar e dar certo. Então... Pode ter perfil diferente, eu acho que é até legal, na minha opinião, porque complementa muito, geralmente cada perfil tem uma habilidade diferente, mas, ao mesmo tempo, tem que saber, né, ter maturidade. E os valores têm que ser compatíveis. Senão dá treta. Se o valor não Valores. Os valores. Esse pra mim é o principal. E valor... Valor e caráter. Tem uma diferença, sabe? Tem uma diferença entre valor e princípio, né? Sabe qual que é a diferença? Qual? Tem uma história pra isso. O capitão do navio tá navegando no mar, navio de guerra. E aí um dos marujos vem e dá o comando. O comando significava que estava em rota de colisão. Uhum. E aí o capitão pergunta, a gente tá em rota de colisão com outro barco? Aí o marujo confirmou, sim. Parece que nós estamos em rota de colisão com outro barco. Aí o capitão do navio de guerra puxou o rádio e começou, ó, aqui é o capitão do navio de guerra, tal, e eu ordeno que agora você mude a tua rota em 20 graus, porque nós estamos em rota de colisão. O rádio foi respondido. Do outro lado falou, eu acredito que é melhor que você mude de rota em 20 graus. E aí o capitão desse navio de guerra falou, estou te dando uma ordem, é para você mudar de rota em 20 graus. Aí a pessoa, não. Do outro lado, o outro navio falou, não. É melhor você mudar de rotas em 20 graus. Aí o capitão resolveu dar um enquadro, né? Usar da hierarquia dele. Aqui é o capitão do navio de guerra tal e eu estou te dando uma ordem para você mudar de rota. Aí do outro lado ele ouviu o rádio falando, aqui é um marujo de segunda categoria. E você tá vindo direto pro farol. É melhor você mudar de rota. O que acontece? Qual que é o ensinamento sobre isso? Naquele exato momento, quando o capitão percebeu, opa, eu não tô indo bater no navio, eu tô indo bater num farol que tá parado numa ilha. Eu tenho que mudar de rota. E ele decidiu mudar de rota. Sim. O que são os princípios? Os princípios é como se fossem um farol. Eles dão... direção, né? Um norte sobre aquilo. E existem princípios de vida e de negócio que não podem ser negligenciados. Os valores são o nosso sistema de crença de programas mentais. Aquelas coisas que nós temos como verdade absoluta. Mas, um sábio diz, né? Que o mapa não é o território. O mapa é uma percepção sobre o território. E nem sempre o mapa pode estar certo. Você olha para o mapa, quando você vai para o território, você, opa, está totalmente diferente. Essa curva não é para a direita, essa curva aqui era para a esquerda. Então, quando você tem um alinhamento de valores, vocês vão acreditar que o mundo funciona da mesma coisa. Não quer dizer que aquilo seja verdade absoluta, mas o sistema de valores vai definir os nossos comportamentos. Se o capitão do navio não muda o sistema de valores dele a partir daquela informação que ele recebeu, eles iam bater. Sim, porque ele estava com uma verdade absoluta que eu sou capitão do navio de guerra e as pessoas têm que sair da minha frente. Não, eu tenho que sair da frente delas. Mas a partir do momento que o paradigma dele muda, ele falou, opa, eu tô errado. Eu preciso sair porque eu tô indo pro farol. Ele toma uma decisão contrária. Então, esse alinhamento de... legal. Legal, né? Esse alinhamento de valores é importante, mas tem uma grande diferença entre princípio, né? Inclusive... A gente pode falar um dia só sobre princípio de negócio, que é importante. Legal. Bora trazer no próximo episódio. O que eu ia falar? Ah, tá. Vamos fazer uma pesquisa. Falem aqui nos comentários qual tema você quer no próximo. Gostaria de ter um podcast que nós falássemos especificamente sobre princípios que são imutáveis, que são atemporais, que a gente acredita e que dá solidez para nossas empresas, para nossa vida crescer.
Deixa aqui se você quer ter, assim, ó, escreve assim, ó, princípios. Aí a gente Comenta a palavra princípio, que aí se no você próximo quer. a gente pode trazer. Boa. Muito bom. E não vou falar quem é os nomes, mas lembrei quando estava comentando sobre princípios e valores, Foi, na verdade, esses dias, né? Foi ontem. Claro, uma sociedade que funciona, até hoje está funcionando bem, mas eu percebi na hora, são 3 pessoas que são sócias, que uma delas tem princípios valores, né? Um pouco diferentes dos outros 2. E eu acredito que isso é um ponto que a gente tem que pensar, porque eu fico imaginando, né, no meu dia a dia, assim, a gente que é cristão, por exemplo, né, que temos os nossos valores ali cristãos. Se a gente tivesse um sócio que gostasse, vamos supor que a gente vai fazer uma inauguração na empresa, e a gente tivesse um sócio que gosta de beber, que gosta de festa, e essa é a vibe dele. Como que ia ser? Parece uma coisa boba, né? Mas isso eu tô citando algo básico do dia a dia. Mas a gente leva para outras decisões mais profundas. Como que a gente lidaria, sabe, com isso? Eu teria uma treta, tipo, na certa, assim, porque não ia dar bom. Que é o sistema de valores. É o sistema de valores. Então, é sobre, desde as coisinhas pequenas, como esse exemplo que eu dei, até coisas muito maiores. Então, eu acredito que caráter e valores são as 2 coisas que são inegociáveis para mim. Que é uma coisa que daria muito ruim, assim, certamente, se a pessoa não souber gerenciar, né? Perfeito. E a gente falou dos erros aqui, o que você acredita que tem que acontecer? O que fazer, então, né? Porque a gente fica falando só dos erros, mas o que fazer para escolher um bom sócio? O que fazer? Eu olharia essa lista, né? Os princípios, os valores, as habilidades. Acho que é um resumo de tudo que a gente falou, né? Qual é a skill que complementa? Será que eu sei lidar com o temperamento dessa pessoa? Será que nós somos maduros o suficiente para saber lidar com as nossas diferenças? Acredito que é isso. Eu acredito que... E toda vez que você fala eu acredito é um valor, tá? É um sistema de valor, tá? Pra você aprender. Tem que responder 2 perguntas. A primeira pergunta, eu levaria essa pessoa para estar na minha casa? Boa. Essa pessoa, ela frequentaria a minha casa? Eu frequentaria a casa dela? Se a resposta for não seja sócio. Porque a sociedade é um casamento. Eu acho que mais do que frequentar, né? Que às vezes a gente convida para nossa casa alguém que, né? Não seria um sócio, mas eu entendi a analogia. Não, mas daí frequentar outra coisa. Tipo, talvez ser amigo, frequenta né? a nossa casa? Viajar juntos, tipo uma coisa mais, né? Intimidade. Frequentar várias vezes é bom. Não, frequentar não é ir. Entendi. Frequentar, tem frequência. Sim. É número de vezes. Alguém que vai estar sempre lá com você. A pessoa frequenta a tua casa? Você frequenta a casa dela? Se a resposta é não... Já tem uma resposta. Já tem uma resposta. Não seja sócio dessa pessoa. Porque às vezes a gente acha, mas é só um negócio. É um casamento. Sociedade é um casamento. Claro que diferente de um casamento entre homem e mulher, que é uma aliança que é para ser eterna, a sociedade, se haver uma falha entre as partes do acordo, você pode romper. Né? Tanto que eu já rompi diversas sociedades, e se precisar eu continuo rompendo e não tô nem aí, porque eu tô focado na missão. Mas, se não tiver se você não conseguir responder essa pergunta, essa pessoa frequentaria minha casa, eu frequentaria dela? Não. E a segunda pergunta, é ganha-ganha? Eu me associar com a Júlia ganha e eu ganho? Porque tem gente que é vampiro, é sanguessuga. Que ele quer o quê? Ele quer um pescoço pra chupar sangue. E ganha na mesma quantidade, né? Não, é ganha-ganha. Se a outra pessoa topar e você não conseguir desenvolver, daí é uma escolha dela. Mas na minha percepção, o que é? Eu tenho que entrar no negócio, eu tenho que gerar valor pra ele. Sim. E falar, cara, como que eu mexo ponteiro desse negócio aqui? E se eu virar sócio dessa pessoa, qual que é o benefício que ela tem de virar minha sócia? E eu? Qual que é o benefício? Porque nós estamos num mundo movido por interesses. O interesse tem que fechar pros 2 lados. Sim. Só que geralmente a sociedade ganha-perde. Um tá ganhando e outro tá sugando, perdendo. E aí ela quebra um princípio. Sim. Tem gente que vive assim por muitos anos, né? Eu contei a história da minha irmã, ela viveu assim por 10 anos. Não ganha-perde. Eu já tive algumas sociedades ganha-perde, mas elas não... Eu perdi pouco tempo. Foi um negócio que eu arrastei pra minha vida toda. Então, eu acho que essas 2 perguntas. Primeira pergunta, eu conviveria com essa pessoa? Seria frequente? Se a resposta é não faço sociedade. A segunda é ganha-ganha, eu ganho, ela ganha? Ou é ganha-perde? Eu ganho, eu me alimento, mas ela perde. Quando você começa a crescer, começa a aparecer um monte de sócio, né?
Porque daí, depois que dá certo, é muito fácil querer ser sócio. É muito fácil querer ser sócio de alguma coisa que tá funcionando. E tem um jogo de interesse, essa palavra do network, né? A fase do network. O network é um vampirão que quer sugar o outro, não é ganha-ganha. E é por isso que a maioria da galera que tá falando network não constrói nada, porque quem tá construindo tá trabalhando. O cara que quer ficar só... Não tô falando que network não é importante, eu adoro fazer network, eu adoro sentar perto de mesa, eu aprendo muito com meus amigos, e ajudo muito meus amigos também, mas com essa cabeça. Não é só isso, né? Servir. E servir. Se eu não conseguir servir, eu nem quero ser profundo, porque mas ganha-perde, eu vou só querer sugar a pessoa. E é verdade, amor, você serve muito, né? As pessoas que você se conecta, tipo, isso é uma coisa... E é por isso que acaba dando certo pros dois, né? A pessoa se sente grata genuinamente por aquilo que você fez, e ela quer retribuir, e tipo, vocês não ficam, quem que tá ajudando mais, não é? Não, é tipo, é genuíno. Aqui nos nossos amigos, a gente é tudo assim, né? É muito assim. O nosso network, é tudo grande empresário, e o nosso network é assim. Exatamente. E eu acho que ver a missão, né? Lembrei disso agora. A gente falou de valores, tá, mas às vezes a pessoa tem o mesmo valor que você, mas cada um tá indo pra um caminho diferente, tem uma visão de vida diferente, uma missão, um propósito também, né? Que eu acredito que vai além das suas metas pessoais, mas aquilo que vocês dois querem construir juntos. Talvez para as primeiras sociedades você não vai com esse pensamento, porque a gente vai muito na cabeça de fazer dinheiro e... né? Mas depois, quando você já tem dinheiro, você quer construir outros negócios também para faturar, mas por algo a mais, é mais fácil, acho que a gente pensar nisso do negócio, assim, da missão, aliás. Eu acredito que é isso, porque como é que até você vai treinar o seu time, criar uma cultura organizacional e realmente construir a missão se cada um tá com uma visão diferente de vida Então, acredito que isso também é muito importante. Tem muita coisa, né, que teria para falar. Mas eu acredito que essas são as principais. Os principais pontos para as pessoas conseguirem escolher bons sócios, né? É, verdade. E aí, então, aí vem o sistema de valores. Você olhar para os valores daquela pessoa. Você valoriza trabalho. E a pessoa não valoriza trabalho. Como é que vai ser isso aí? Você vai estar trabalhando no final de semana e ela não vai estar trabalhando? Como é que você vai? Você vai ficar puto com ela. Você vai querer pegar no pescoço dela. Aí você vai estar querendo trabalhar no final de semana e teu sócio vai estar na praia. Não vai virar. Você vai ficar incomodado. E aí isso começa a gerar atrito na relação. Sim, exato. Você vai querer estar num final de semana, num treinamento, você vai pro intensivo da alta performance, né? Ficar 3 dias, e o teu sócio vai falar que isso é besteira. Não vai dar merda, vocês vão tretar. Certeza. Certamente, não é? Então, é um sistema de valores. Então, se você conseguir responder essa pergunta, conviveria com essa pessoa? Sim. É ganha-ganha? Sim. Sistema de valores é compatível? A Júlia falou, a gente é cristão. Então lá na Betel, na sede lá em Santa Catarina, a gente tem uma sede em Santa Catarina. Uma nação, ficou mais de 50 pessoas, 500 metros quadrados. Na principal sala de reunião está escrito, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Aí eu sou cristão, eu falo na reunião de Cristo pro meu sócio, minhas conversas são conversas espirituais. Como que alguém vai ser meu sócio se a pessoa não acredita nada disso? Não vai. Ela vai sentar comigo e vai falar o quê? Eu vou ficar falando... eu não vou querer falar de dinheiro. Eu vou querer só falar de Deus. Eu vou querer falar... O que aconteceu? A gente chegou a gente participou de um grupo aqui com grandes empresários bilionários, inclusive. E tava aí meu sócio. O nosso rolê foi espiritual do começo ao fim. A gente falou muito pouco sobre negócio e muito sobre vida espiritual. E aí, se eu tô do lado de alguém que não é espiritual, como é que vai ser isso? Não, é negócio, é dinheiro, é vida espiritual. É um negócio que é meu sistema de valores. Então tem que fechar. Quer falar algo? É isso. Eu ia falar mais alguma coisa, esqueci. Mas eu quero trazer Eu acredito que é algo muito importante para a gente fazer todas as escolhas, né, e decisões na nossa vida é ter sabedoria. E a sabedoria é algo que ela não é só humano, ela também é humana, né? A gente precisa estudar, buscar conhecimento, mas ela também é divina. E tem um versículo lá de Provérbios que ele fala que a gente tem que investir tudo que a gente tem para obter sabedoria. Muito bom. Porque ela vai nos honrar, ela vai nos dar boa reputação. Eu até tenho ele anotado bem certinho, a referência para vocês, que é bem legal esse. A gente falou esses dias dele, eu tenho ele anotado aqui, ó. Provérbios 4:7. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Procure obter sabedoria, investe tudo
todo o seu ser e tudo que você possui para adquirir entendimento. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Olha que forte, né? Então, todas as decisões que a gente tiver que tomar, investir muito, tanto na sabedoria humana ali, né? Que na verdade tudo vem de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Mas na sabedoria divina também, pedir direcionamento. Não tome nenhuma decisão de sociedade. Se você tiver que tomar, uma vez eu ouvi essa frase, se você tiver que tomar uma decisão e você não tiver tempo para pensar nessa decisão, tiver que ser ali na hora e for uma decisão tão importante quanto uma sociedade, tem que ser agora porque senão... Não, então, se você não tem tempo de falar com Deus, esse que é o ponto. Se você não tem tempo de falar com Deus antes de tomar essa decisão, então não tome. Porque provavelmente não vai ser uma decisão sábia. Principalmente falando de sociedade, né? Principalmente falando de sociedade, exato. Que é uma coisa que, teoricamente, é pra ser pra sempre, né? Um casamento. Então, a gente tem que olhar como um relacionamento mesmo, sabe? Cada detalhe, desde os princípios, tudo que a gente comentou. No começo a gente já consegue detectar a nossa intuição, né? O Espírito Santo, ele fala. Se a gente estiver atento, a gente consegue realmente entender se é para ser ou não. Perfeito. Ver a parte física, né? A parte do entendimento racional, mas também o Espírito Santo, ele fala. Porque às vezes tudo tá dizendo que é para ser e faz muito sentido e tal. E aí a gente vai, né? Porque a parte humana e racional, beleza, faz muito sentido. Mas tem algo no nosso coração, algum incômodozinho. E a gente tem que ficar atento. Nem sempre aquele incômodo é para não ser, mas para você ter uma conversa franca, né? Pra gente, enfim, entender o que tá por trás, né? E tomar uma sábia decisão. Muito bom. Você quer deixar a tua mensagem final? Acabei deixando, né? Era essa a mensagem final? Sim. Eu acredito que a mensagem final é: convide Deus para ser teu primeiro sócio. Porque quando você se associa a Deus, aí não se torna mais pela tua força, nem pela tua capacidade, nem pelo teu entendimento. Mas pelo entendimento daquele que construiu todas as coisas e é mais sábio do que qualquer um de nós. Amém. Então, eu tô com uma aliança aqui no meu dedo. Essa aliança é feita de quê? Ouro. Ouro, né? Mas se eu mostrar pra você e você falar que essa aliança é feia, do que ela é feita? Ouro. Ela continua sendo feita de ouro, né? Sim. Então, quando você tem uma aliança e você sabe com quem que é a tua aliança, não importa o que aconteça e não importa o que as pessoas te falem, você sempre vai saber do que você é feito, qual que é a matéria-prima que rege a tua vida, qual que é o cerne, qual que é o centro. E aí, se Deus é teu sócio, pode fazer grandes planos, porque Amém. Isso aí que você está projetando não é nada. A Bíblia fala em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Então, antes da gente pisar aqui na terra, Deus já tinha nos escolhido. E aí ele vai construindo. Né? Alô, pode entender. Ele vai construindo a nossa... Ele vai construindo as veredas da nossa vida para que a gente possa ser construído enquanto ser humano, e no momento certo, quando o nosso coração estiver forjado, quando a nossa mente estiver forjada, ele vai entregando tudo aquilo que ele preparou. Eu olho para a nossa vida hoje, eu falo que é um milagre, e ele é um milagre muito rápido, e se não fosse pela presença de Deus, se não fosse por essa aliança, nada estaria acontecendo. E eu sei que a preparação para as coisas que vão vir é muito maior. Isso aqui é só o começo. E eu queria pedir para você que ficou até aqui com a gente, se você puder ajudar alguém, a tua maneira de ajudar e contribuir na vida de um outro empreendedor é o quê? Apertar nesse botão, não custa nada para você, de graça. Vai nos grupos que você tem de amigos e compartilha. Custa nada para você, é de graça, e talvez alguém ouve uma mensagem, está passando por um momento de tomada de decisão dentro da empresa, precisa pensar sobre uma sociedade, e esse vídeo vai tocar. Mas faz isso se esse vídeo tocou você de alguma maneira, deu ROI, gerou valor. Espero você no próximo Betelcast. Espero de verdade que você possa fazer parte de outros programas, e a gente quer te ver de mais perto. Nos vemos no próximo episódio, né, amor? Até mais. Valeu, Beijo, fiquem com Deus. Pra cima. Bora até performar. Quarta-feira que vem. Valeu.